Os deuses Lovecraftianos não são todos iguais. Existe uma ordem no caos, e entender ela é entender o plano de fundo da nossa aniquilação. Quando falamos em deuses Lovecraftianos, muita gente imagina apenas monstros antigos dormindo no fundo do oceano. Mas isso é só a superfície. O verdadeiro horror começa quando percebemos que alguns deles nem sequer sabem que existimos. Lovecraft não criou um panteão tradicional. Ele criou uma hierarquia do insignificante, uma estrutura onde quanto mais alto você olha, menos humano tudo se torna. Hoje, vamos mapear essa ordem. E talvez, ao final, você perceba que Cthulhu não é nem de longe o maior problema. Antes de falar de hierarquia, precisamos entender o terreno. O universo de Lovecraft não funciona com bem e mal. Não existe justiça cósmica, punição divina ou redenção. O cosmos é vasto, antigo e completamente indiferente à humanidade. Os deuses não nos odeiam. Eles não nos julgam. Eles simplesmente existem em escalas que tornam a vida humana irrelevante. Essa indiferença é o núcleo do horror cósmico. O medo não vem da agressão, mas da constatação de que nunca fomos importantes. O que chamamos de mitos de Cthulhu não é um sistema fechado. Lovecraft escrevia como se estivesse descrevendo fragmentos de algo maior, incompleto e proibido. Cada conto é um vislumbre de um universo que não deveria ser compreendido. Não há dogmas claros, nem genealogias organizadas. A hierarquia surge da repetição de padrões: poder, escala, consciência e relação com a realidade. É assim que começamos a distinguir os grandes antigos dos deuses exteriores. Os grandes antigos são entidades antigas, poderosas e alienígenas, mas ainda limitadas. Eles existem dentro do universo, ocupam espaços físicos ou dimensões específicas e podem, de alguma forma, ser contidos, adormecidos ou afastados. Cthulhu é o exemplo mais famoso. Ele dorme em R'lyeh, uma cidade submersa. Ele pode despertar, ele pode influenciar mentes, mas ele não é infinito. Ele está preso às leis do cosmos, por mais estranhas que sejam. Um erro comum é tratar Cthulhu como o Deus Supremo. Lovecraft deixa claro que ele não é. Cthulhu é descrito como um sacerdote dos deuses exteriores. Um intermediário entre o incompreensível absoluto e realidades menores. Isso torna Cthulhu ainda mais perturbador. Ele não é o ápice do horror, mas uma antena, um farol, um lembrete de que existem entidades muito acima dele, para as quais até Cthulhu é insignificante. Além de Cthulhu, temos Hastur, Ig, Gata-Notoa e outros. Todos compartilham características semelhantes: culto, influência sobre a mente humana e presença ligada a locais ou dimensões específicas. Eles podem ser temidos, adorados e até combatidos indiretamente. Isso não os torna fracos, mas os coloca em uma categoria específica, deuses que ainda participam da estrutura do universo. Eles são antigos, mas não absolutos. Acima de tudo isso estão os deuses exteriores. Aqui, a linguagem começa a falhar. Essas entidades não habitam o universo da forma como entendemos. Elas não dormem em cidades. Elas não aguardam despertar. Elas são forças primordiais. Os deuses exteriores não precisam de cultos. Eles não precisam agir. Sua simples existência molda a realidade. Eles não são personagens. São conceitos cósmicos personificados. Azathoth é o núcleo do pavor Lovecraftiano. Ele não pensa, não planeja, não odeia. Ele dorme no centro do caos, e a realidade existe como um subproduto desse sono. Se Azathoth despertar, tudo acaba. Não por vingança, mas porque a realidade deixaria de fazer sentido. Ele não é maligno, ele é a prova definitiva de que a existência não tem propósito. Se Azathoth é o corpo adormecido, Nyarlathotep é a voz. Diferente de outros deuses exteriores, ele se comunica. Ele anda entre os humanos, ele mente, manipula e observa.
Nyarlathotep não cria o caos, ele aprecia o caos. Ele é o único que parece entender a insignificância humana e se diverte com isso. Por isso talvez seja o mais aterrador de todos. A hierarquia não é sobre poder bruto, mas sobre proximidade com o absoluto. Humanos, irrelevantes, cultistas, iludidos, grandes antigos, poderosos, mas limitados, deuses exteriores, forças fundamentais, Azathoth, o nada que sustenta tudo. Quanto mais alto, menos sentido. Quanto mais próximo do topo, menos espaço para esperança. Entender essa hierarquia não te protege. Pelo contrário, ela revela o quão frágil é a nossa noção de importância. Talvez Cthulhu nunca acorde. Talvez Azathoth continue dormindo. Mas o simples fato de que eles existem já deveria ser suficiente. Se você gosta desse tipo de conhecimento proibido, se sente fascínio pelo horror que não oferece conforto, inscreva-se no canal. Aqui, nós não buscamos respostas. Buscamos compreender o abismo antes que ele nos compreenda.